Graças a Deus, que bom é estarmos aqui mais uma vez, cultuando ao Senhor aqui deste lugar, e você aí da sua casa, de onde você está também, cultuando a Deus junto conosco. Para nós é um grande prazer poder estar compartilhando da palavra de Deus e adorando ao Senhor com canções, com adorações que inspiram o nosso coração e atraem a presença de Deus nas nossas vidas. Eu quero, antes de tudo, queridos, nós estamos em um domingo aí muito especial por se tratar do Dia das Mães. Então, antes de tudo, eu quero desejar a todas as mães que estão nos acompanhando neste momento um feliz Dia das Mães. Deus possa seguir abençoando a sua vida, a sua família, os seus filhos, em nome de Jesus. Em especial minha mãe, que com certeza está acompanhando a nossa transmissão. Que Deus siga abençoando muitíssimo. Uma grande bênção, né, é a minha mãe na minha vida, né? Então, que Deus abençoe todas as mães em nome de Jesus. Como prometido, nesta noite trataremos um pouco sobre ansiedade, né? Nós vamos falar sobre esta doença que na realidade é o mal do século. Pesquisas apontam que 50% das pessoas que procuram o hospital estão sofrendo de crises, de transtornos, de ansiedade. Então, nesta noite eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero pensar com os irmãos um pouco sobre isso, dentro deste tema, ansiedade, como vencê-la. Amém? Que o Senhor nos dê graça nesta noite, que o Senhor abençoe a sua vida, o seu coração. Eu vou falar de algo que com certeza é um assunto extremamente relevante. Com certeza há pessoas que estão nos assistindo agora que sofrem com ansiedade. Quem sabe você não sofre com ansiedade, mas você conhece alguém que sofre com este mal. E eu convido você a compartilhar agora esta palavra com este alguém. Marca aí nos comentários aí para que esta pessoa possa visualizar este vídeo, ver esta mensagem. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem algo a ministrar ao nosso coração nesta noite. Nós vamos ver na perspectiva espiritual, na perspectiva da palavra de Deus, este tema. Então eu quero convidar você que tem uma Bíblia aí perto de você, a abri-la comigo em Filipenses, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4 e o versículo de número 6. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo de número 6. Está escrito assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. O versículo 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você que está aí agora do outro lado, nos acompanhando, eu quero convidá-lo a orar conosco neste instante. Pai, nós queremos te dar graças por estarmos diante da tua palavra. Nós queremos te dar graças pelo teu poder. Nós entendemos que o Senhor, meu Deus, não está limitado a um templo, e nós compreendemos que aonde a nossa voz, que aonde este vídeo, meu Deus, está sendo agora acompanhado, Pai, nós compreendemos que o Senhor se moverá, que a tua presença se manifestará, que aonde a nossa voz estiver chegando, que chegue também, meu Deus, com ela o peso da tua unção, da tua presença, o teu poder, ó Pai,
em nome de Jesus Cristo, adentrando os lares, tocando agora esta vida, meu Deus, que nos acompanha em nome de Jesus, Pai. Que o Espírito Santo nos envolva e nos conduza nas revelações da Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, queridos, a ansiedade é um mal que atinge todas as classes sociais, todas as faixas etárias. Ela atinge adultos, ela atinge crianças, ela atinge idosos, ela atinge doutores, atinge também leigos, analfabetos, atinge aqueles que são religiosos, atinge aqueles que não têm religião, que são ateus. Mas de sorte que a ansiedade, ela é um mal que tem atingido todos os grupos, todas as classes e todas as crenças. E é verdade, queridos, que do ponto de vista espiritual, a ansiedade, na realidade, ela é constituída por pensamentos e sentimentos que estão de maneira incorreta visualizando as situações, ou lidando com pessoas, ou com coisas. Então, quando o meu pensamento e quando os meus sentimentos estão incorretos diante de situações, diante de pessoas, ou diante de coisas, eu posso sofrer um transtorno de ansiedade. A ansiedade pode me afligir. Então, na perspectiva bíblica, na perspectiva espiritual, na perspectiva do texto em que nós lemos aqui, a ansiedade, ela é constituída por isso. Se você olhar bem o texto, você vai ver que o texto vai tratar de pensamentos, de sentimentos, vai tratar de mente, vai tratar de coração. Então, a ansiedade, ela está totalmente relacionada com a maneira como eu penso e a maneira como eu sinto as coisas. A maneira como eu penso com relação a coisas, com relação a situações e com relação a pessoas. A maneira como eu sinto com relação às mesmas coisas também. Vai determinar se eu sofrerei deste mal. E é terrível, um mal terrível, porque assim, a ansiedade, ela usurpa a alegria. É impossível você estar ansioso, né, tomado por este mal, né, e conseguir ter uma vida de plenitude, uma vida feliz. E talvez você que me ouve neste instante, você está sofrendo deste mal agora. Talvez você seja uma pessoa ansiosa. Talvez a ansiedade esteja tomando conta da sua vida, principalmente nestes últimos dias que nós estamos vivendo. E certamente este mal, ele cresceu em uma escala aí sem precedentes, afligindo classes sociais diferentes, pessoas de todas as crenças, de todas as raças, crianças, adultos. Então, é notório que muitas pessoas estão nesse momento, nesse instante, tomadas por ansiedade. Pessoas que nesse instante estão tomadas por uma ansiedade tão grande que estão evoluindo para uma depressão. Diante dos últimos acontecimentos do mundo, diante dos últimos fatos aí que nós estamos vendo, que nós estamos vivendo. Então, existem muitas pessoas desta forma, né? O ansioso, ele tem umas reações, ou uns sintomas, uns sinais, né, que é particular, que é muito presente, na realidade, na vida de alguém que é ansioso. Por exemplo, você costuma roer os dedos, roer as unhas. É um sinal de ansiedade, de alguém que é ansioso, né? O ansioso, geralmente, ele antecipa problemas. O problema está lá longe, mas ele já visualiza o problema, como se o problema estivesse batendo já na sua porta. Então isso é também um sintoma, um sinal
de uma pessoa ansiosa. Ele sofre antes do problema acontecer e às vezes ele cria o problema. Sem nem existir o problema, ele acaba criando o problema. Então tem muitas pessoas nesse instante, em todo o mundo, que estão preocupadas com o que vão, e ansiosas, porque estão preocupadas com o que vão comer, com o que vão vestir. Foram afetados por este mal, por esta pandemia, que provocou uma crise também, e agora estão extremamente ansiosos, porque estão preocupados com onde vão morar. Moram de aluguel, perderam emprego, e agora estão tomados de ansiedade. Onde vão trabalhar? Onde os filhos vão estudar? Como vai ser agora, daqui para frente? Alguns estão nesse instante tomados de ansiedade, não porque perdeu o emprego, não porque está passando privações, não porque está com medo e preocupado por onde vai morar, onde o filho vai estudar, mas existem muitas pessoas que estão agora ansiosas, tomadas de ansiedade, porque estão com medo de ficarem doentes. E o pânico, o medo de ficar doente, né, tem provocado uma tamanha ansiedade na vida deles, porque eles estão dentro de si pensando: e se eu ficar doente? E se o Covid-19 me atacar? E se eu for atingido? E se eu pegar esse vírus? Como vai ser? Alguns estão tomados de ansiedade porque estão pensando assim: se alguém da minha família morrer? E se alguém da minha família pegar este vírus e acabar sendo letal e acabar morrendo? Então muitas pessoas estão sofrendo antecipadamente problemas que talvez nem existirão, nem acontecerão. Então isso é um sinal, um sintoma de alguém que sofre, né, com ansiedade. E sofre mesmo. E o ansioso, ele é alguém que, veja bem, entenda comigo, o texto da palavra, ele é muito claro. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês o remédio da ansiedade. Qual que é o remédio? Talvez você se identificou aqui com esta primeira, com esta introdução aqui, e você diz: nossa, eu estou sofrendo com isso. Nesses dias eu estou muito mal. Talvez você não esteja conseguindo dormir direito. Talvez você já sentiu, desde que esta pandemia começou, você já sofreu demais, pensando em diversas situações que você possa vir a vivenciar. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu já fui alguém que sofri de ansiedade. No ano de 2005, eu tive que recorrer muitas vezes a médicos. Acabei com que no ano de 2005, tendo que tomar medicamentos fortes, calmantes, tarja preta. E no ano de 2006, o Senhor começou a tratar comigo. E eu comecei a passar por este processo e eu encontrei em Deus, na palavra de Deus, o remédio para este mal. Então, desde 2006 até aqui estou eu. Aqui estou eu, podendo trazer esta palavra para você, podendo dizer para você que há um remédio para esta ansiedade, há um remédio para este mal que te aflige, e eu quero compartilhar com o seu coração nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Então você que está me ouvindo, fique atento, em nome de Jesus, porque eu quero compartilhar com o seu coração aquilo que tem abençoado a minha vida desde o ano de 2006 até aqui.
tem abençoado a minha vida, tem abençoado o meu coração, tem abençoado os meus dias. E eu quero compartilhar com você nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Então, qual que é o resultado de alguém que fica ansioso? Qual que é o resultado da ansiedade? Ou melhor, qual que é a causa? Vamos logo para a causa. Qual que é a causa da ansiedade? Primeiro, por que eu estou ansioso? Por que eu fico ansioso? Alguém ansioso é alguém que tira os olhos de Deus e põe os olhos no problema. Então, em vez de olhar para Deus, em vez de olhar para a grandeza de Deus, ele olha para os problemas e para os perigos que estão à sua volta. Então, por que você está ansioso neste momento? Por que você está preocupado? Por que você está tomado de ansiedade, pensando, e se eu adoecer? E se eu morrer? E se alguém da minha família morrer? Preocupado com o que vai comer, o que vai vestir, preocupado onde vai morar. Por que esta preocupação no seu coração é simplesmente pelo fato de um desvio de atenção, de olhar. Isso acontece quando eu deixo de olhar para Deus, quando eu deixo de contemplar a grandeza de Deus e eu começo a contemplar os problemas que estão à minha volta, os perigos que estão à minha volta. Então, em vez de olhar para Deus que governa as circunstâncias, eu olho para as circunstâncias. Em vez de eu olhar para o Senhor, eu fico olhando para as situações, eu fico olhando para os perigos à minha volta. E aí eu começo a sofrer de ansiedade, a ficar ansioso. Eu começo a ter dúvidas com relação ao meu futuro, como que vai ser. Veja bem, a ansiedade muitas vezes também ela é provocada por conta de relacionamentos mal resolvidos, relacionamentos que foram quebrados. Isso também pode provocar ansiedade na vida da gente. Pode também encher o nosso coração de ansiedade. A ansiedade, como já bem falei aqui, pode ser, a causa da ansiedade pode ser também uma exagerada preocupação com coisas materiais. E Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, ele disse: não estejais ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer, ou o que há vez de beber, ou o que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? E aí o versículo 27, ele fala algo poderoso, porque ele diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar à vossa vida um côvado? Ou seja, a ansiedade, ela não tem o poder de alterar positivamente as circunstâncias da minha vida. Então, queridos, nós precisamos atentar muito, refletir muito sobre a maneira como nós estamos vendo as coisas, as pessoas, as situações, a maneira como nós estamos sentindo este momento que nós estamos vivendo, porque talvez nós estamos vendo de maneira errada, nós estamos sentindo de maneira errada, e por isso nós estamos sofrendo precipitadamente, sofrendo desnecessariamente. Então, nesta noite, Deus quer tratar conosco, porque a ansiedade, ela produz coisas terríveis na minha vida, na sua vida. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que vive como se estivesse sufocada. Visto que um dos sintomas de alguém ansioso é a sensação de sufocamento, literalmente. Mas isso é uma realidade interior também, é um sufocamento da alma, é um sufocamento do íntimo, é um estrangulamento da minha intimidade, do meu íntimo, do meu ser.
A ansiedade me encolhe. E o próprio nome, ansiedade, ele traz essa ideia de alguém que está sendo sufocado, de alguém que está perdendo o oxigênio da vida. E é isso que a ansiedade provoca, queridos. Então nós precisamos muito olhar para a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós vivemos desta forma, ansiosos, e não conseguimos viver a plenitude da vida. Não conseguimos viver o propósito de Deus para a nossa vida como deveríamos. Por quê? Porque nós estamos tomados de ansiedade. E a ansiedade acaba com que fragmentando a minha existência. Eu não vivo por completo, eu vivo por metade. Eu não consigo me doar por inteiro. Eu me dou por metade. Porque a ansiedade me puxa para um lado, e os meus sonhos me puxam para o outro. E aí eu me rasgo ao meio. Eu não sei o que fazer. Eu não consigo viver nem para um lado nem para o outro. Então eu vivo uma vida fragmentada. Porque por um lado eu estou tomado de preocupações mediante as situações que me cercam. As situações me puxam para um lado, e para o outro lado eu quero viver. Por outro lado, eu quero viver o sonho de Deus para a minha vida. Eu tenho propósitos, projetos, mas aí a ansiedade me fragmenta. Então, nós precisamos levar isso muito a sério. E tratar isso em nome de Jesus Cristo, porque é a cura para a ansiedade. Então você tem que buscar em Deus, buscar na palavra de Deus. E nesta noite, Deus te dará, em nome de Jesus Cristo, o remédio para a ansiedade em nome de Jesus. Veja como estão as suas emoções por conta da ansiedade. Quantas pessoas, queridos, estão com as suas emoções assim, dilaceradas. Quantas pessoas estão desenvolvendo neste tempo, neste momento que nós estamos vivendo no mundo, estão desenvolvendo esquizofrenia emocional. Quantas pessoas estão correndo para os hospitais neste instante, tomados de ansiedade, achando que estão morrendo, achando que estão tomados com o vírus, com o problema. Porque estão tão ansiosas que desenvolveram uma esquizofrenia emocional. Eles acham que estão. Então veja como isso é sério. Você precisa tratar com isso. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Nós não podemos viver assim. O Senhor não nos chamou para viver assim ansiosos. Não nos chamou para viver assim preocupados. O Senhor é a força da tua vida. Mas veja como a ansiedade tem tomado a força da sua vida. Porque você tem deixado de olhar para Deus, para olhar para as situações, para as circunstâncias. E aí você tem perdido forças, porque das causas, ou melhor, dos sintomas, dos sinais, daquilo que a ansiedade provoca na nossa vida, é isso. Ela rouba as nossas forças. Ela começa a extrair de nós a nossa força. Por quê? Porque a gente sofre antecipadamente. E a gente vai se esvaindo. E aí antes do problema acontecer, nós já estamos dentro de nós com o problema acontecendo dentro de nós. Nas nossas emoções, nós já estamos sofrendo. Nós já estamos nos esgotando emocionalmente,
esgotando as nossas energias antes do problema chegar. E sabe o que é grave nisso? É que se o problema chega, nós já não temos mais forças, porque já estamos esgotados. Já estamos fragilizados. Já estamos emocionalmente caídos. E a Bíblia diz: se te demonstrares frouxo no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. A Bíblia diz que um espírito do homem o colocará de pé no dia da enfermidade, da adversidade. Mas se o espírito estiver abatido, quem o levantará? Então, a ansiedade, ela faz isso. Ela rouba as nossas forças, ela nos fragiliza. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa frágil. Ele fica fragilizado. E não é assim que o Senhor quer que vivamos a vida. Não é assim que o Senhor quer que nos movamos na vida. E você que é cristão, você que professa a fé evangélica, você precisa entender que a ansiedade é uma voz de incredulidade. A ansiedade é uma voz de incredulidade. Porque quando eu estou ansioso, eu estou transmitindo a mensagem de que Deus é incapaz de controlar as situações da minha vida. A ansiedade é a incapacidade de crer que Deus está no controle da sua existência. Que Deus está no controle da sua história. Então o ansioso geralmente está com o coração ocupado com as circunstâncias, porque tirou os olhos da majestade de Deus. O ansioso, ele está com a mente ocupada com as circunstâncias, com as situações, porque tirou a mente do eterno, da grandeza de Deus, de quem Deus é. E não convém que seja assim, queridos. Deus nesta noite quer restaurar esta sua mente, quer restaurar estas suas emoções, em nome de Jesus Cristo. Qual que é o remédio para a ansiedade? O que eu faço para vencer a ansiedade? O que a palavra de Deus diz? Nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Filipenses 4:6. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: não andeis ansiosos. Então veja bem, ele já diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. E aí ele começa a trazer um remédio para a ansiedade. Ele diz assim: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graças. Então, remédio para a ansiedade, o primeiro ponto, oração. Sim, simples assim. A oração é o remédio divino que cura a ansiedade. A oração é o remédio divino que cura a ansiedade. Então veja que Deus aqui, ele nos dá por meio do apóstolo Paulo uma ordem. Ele diz: não andeis ansiosos. Mas como Deus é tão maravilhoso, ele não dá apenas uma ordem, ele também oferece uma solução para quem está ansioso. Ele diz: não andeis ansioso, mas aí ele diz o que tem que fazer. Ele diz o que tem que fazer para não ficar ansioso. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então Deus não apenas dá o diagnóstico do problema, mas Deus apresenta também um remédio. Deus apresenta também a solução. Então, entenda bem, você que está me ouvindo aí, se a ansiedade é uma doença, a oração é o remédio. A
oração é o remédio de Deus para o coração ansioso, para a vida que está tomada de ansiedade. Então, queridos, entenda muito bem, como que eu curo esta minha ansiedade? Como que eu curo este meu coração ansioso, esta ansiedade que está me corroendo? Aprenda este antídoto aqui, descrito em Filipenses 4:6, quando nos ensina aqui a abrir o nosso coração diante de Deus por meio da oração. O que está te deixando ansioso? Qual que é a preocupação da sua vida? Aprenda a ir para o teu quarto, a estar a sós com Deus, e ali abrir o seu coração diante de Deus, e derramar a sua vida diante de Deus, e lançar diante de Deus toda a tua preocupação, toda a tua ansiedade, tudo aquilo que tem levado você a viver nestas condições. Coloca tudo diante de Deus. Abre o seu coração, se derrame diante de Deus. Você vai ver como a ansiedade da sua vida vai começar a sumir. Porque ansiedade não se trata com um livro de autoajuda, se trata com a ajuda do alto. Então muitas pessoas estão tentando tratar a ansiedade com livros de autoajuda. Muitas pessoas estão tentando tratar a ansiedade com alguns outros meios aí. Mas está aqui a resposta bíblica para um coração ansioso. É se derramar diante de Deus por meio da oração, é se derramar diante de Deus por meio da súplica. Você quer triunfar sobre a ansiedade? Você quer vencer a ansiedade? Você quer viver livre da ansiedade? Tenha humildade de cair de joelhos diante de Deus e clamar a Deus. Apresentar o seu coração diante de Deus. Lançar diante de Deus toda a vossa ansiedade. É o que a palavra diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E eu vou lhe dizer uma verdade aqui: se você prevalecer na oração, a ansiedade não prevalecerá na sua vida. Porque onde a oração prevalece, a ansiedade desaparece. Onde a oração prevalece, a ansiedade desaparece. Não resiste, não consegue permanecer. E nós temos que fazer isso. Em vez de ficarmos ansiosos, em vez de você estar aí ansioso, olhando notícia de quantas pessoas já morreram, de quantas pessoas, com a estimativa de quantas pessoas vão morrer, enquanto você está aí todos os minutos acompanhando dados nas mídias sociais, ligando a televisão, nos jornais e se enchendo de más notícias que provocam uma ansiedade ainda maior na sua vida, você deveria estar no seu quarto, fechar sua porta, orar ao teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar, vai cuidar do seu coração e vai aliviar a sua vida. Então é isso que precisa acontecer. É assim que nós precisamos viver, queridos. Veja bem, porque se Deus é quem Ele é, e se Ele é o nosso Pai, não tem por que a gente viver ansioso. Não há razão para estarmos ansiosos, não há razão para estarmos preocupados. Nós podemos descansar nos braços do Pai. Descanse em Deus, aprenda a descansar em Deus. Apresente suas necessidades diante de Deus por meio da oração. Alguém disse assim que Deus, Ele
Ele é um ser grandioso e não existe nada demasiadamente grande para o poder de Deus. Mas também não existe nada demasiadamente pequeno para o cuidado paternal de Deus. Então Deus, Ele está preocupado, ou melhor, Ele está interessado em cada detalhe da sua vida. Nos mínimos detalhes, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da sua vida. Só aprenda a descansar em Deus. Só aprenda a buscar a Deus em oração, a prevalecer na oração, todos os dias, todos os instantes, olhando para Deus, contemplando o Senhor, buscando ao Senhor. Porque você vai vencer em nome de Jesus Cristo. Apresenta tudo. Não tem essa tendência de apresentar só as coisas grandes. Apresente as coisas pequenas também. Porque senão as coisas pequenas começam a se tornar grandes e provocam ansiedade no seu coração. Então apresenta tudo diante de Deus. Ore, busque o Senhor e apresente diante do Senhor. E aí vai acontecer, quando você fizer isso, vai acontecer o que está descrito aqui no versículo 7 do capítulo 4. O versículo 7 diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja a bênção para quem ora, para quem prevalece na oração, para quem se derrama em oração diante de Deus. A paz de Deus é a bênção a ser recebida por aqueles que prevalecem buscando ao Senhor, orando ao Senhor e lançando diante do Senhor toda a ansiedade. Então, se você orar, se você buscar, a bênção que você vai receber é a paz de Deus. A paz de Deus, por meio da oração, vai ocupar a sua mente, vai ocupar o seu coração, vai ocupar este lugar que antes era a ansiedade que ocupava, vai ter que dar lugar à paz de Deus. A ansiedade vai ter que sair e vai ter que dar lugar à paz de Deus na sua vida, vai ter que dar lugar à paz de Deus no seu coração. Porque a oração, ela tem o poder de aquietar o nosso interior, de trazer paz no nosso interior, e também tem o poder de mudar as circunstâncias ao nosso redor. Então não há maneira mais segura de se viver do que essa, tendo um relacionamento íntimo, um relacionamento diário com o Senhor, por meio da oração. E a paz de Deus vai nos guardar em nome de Jesus. O pensamento errado, o sentimento errado vai ser substituído pela paz de Deus. Veja, o texto diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o vosso coração, sentimento, e a vossa mente, pensamento, em Cristo Jesus. Então essa paz que Deus quer nos dar não é uma paz terrena. O mundo não pode dar essa paz. Essa paz que Deus quer nos dar é a paz de Deus. Não é uma paz que é ausente de problemas. Não é uma paz que é produzida por situações. A situação está favorável, então eu tenho paz. A situação ficou difícil, então a paz foi embora. Não, não é assim. É uma paz permanente. É uma paz que o mundo não conhece, o mundo não pode dar. É uma paz que os governos humanos não podem dar, o presidente não pode dar, os governadores não podem dar, os gestores não podem dar esta paz que precisamos no nosso interior. Esta paz, ela é de Deus, ela vem de Deus para o nosso coração. Só Deus pode nos dar. Não é uma paz que vem simplesmente de um pensamento positivo. Não é a paz que vem de uma ausência de conflitos. Não estou tendo conflitos, não estou tendo adversidades, então estou em paz. Não é isso. É uma paz muito superior. É algo muito mais profundo. É uma paz que
invade o nosso coração, é uma paz que governa a nossa mente por sabermos, por termos a convicção de que Deus está no controle da nossa vida. Então, se eu sei que Deus está no controle, se eu tenho dentro de mim, no meu interior, esta convicção, Deus está no controle, eu estarei em paz. Eu estarei em paz. Então, seja tomado nesta noite por esta certeza que Deus está no controle, e esta paz de Deus, ela vai governar a sua mente, o seu coração. É incrível, porque o versículo 7 diz assim, que esta paz de Deus, ela excede todo entendimento, ou seja, é uma paz transcendental, é uma paz transcendente, é uma paz que vai além da compreensão humana, é uma paz que você está sofrendo a tempestade do lado de fora, mas do lado de dentro está tudo bem. Do lado de dentro, você consegue estar tranquilo. É uma paz que só na presença de Deus você será capaz de experimentar. É uma paz que o mundo não conhece, que o mundo não consegue receber, a não ser que se volte para Deus e busque ao Senhor. Porque é uma paz que consegue coexistir com a dor, coexistir com a lágrima, coexistir com o sofrimento, coexistir até mesmo com a morte. E você tem paz interior. Porque não lembrar dos mártires da igreja, que podiam cantar em face da morte, tinham paz interior, tinham paz de Deus. Porque não lembrar do próprio apóstolo Paulo, que sendo encaminhado para a morte, ele dizia: a hora da minha partida está próxima, é chegada. Eu combati um bom combate, eu acabei a minha carreira, mas guardei a minha fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada. Ele tinha paz, mesmo em face à morte. E esta é a paz que Deus quer dar ao nosso coração. A paz que excede todo entendimento. A paz que é um sentinela. Repare que o texto vai dizer assim, que a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar o meu coração e a minha mente. Vai guardar o teu coração e a tua mente. Então, quando nós estamos orando, quando nós estamos lançando diante de Deus o nosso coração, tudo que quer provocar em nós ansiedade, olha o que acontece. A Bíblia diz que a paz de Deus vai guardar o meu coração e a minha mente. Ou seja, a paz de Deus vai ser um sentinela, vai ser um guarda. Então, esse guardar aqui traz a ideia de um soldado. Um soldado que está a postos, que está na torre de vigília, protegendo ali o seu coração, protegendo ali a sua mente. Então a paz de Deus na sua vida vai ser assim, vai ser como um exército que te protege. Então, por mais que o homem exterior possa se corromper, o interior vai ser renovado a cada dia. Você vai ter paz dentro de você. A ansiedade não vai te corroer, a ansiedade não vai te tomar, porque Paulo diz que a paz vai guardar o teu coração, sentimentos errados, vai guardar a sua mente, pensamentos errados, emoções, razões, e você vai ficar bem, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Então, querido, é isso. É tudo que você precisa fazer. Quando concluirmos esta palavra, você vai ter a oportunidade de lidar de maneira diferente com as situações que te cercam, com as pessoas e com as coisas. Você vai ter a oportunidade de lidar de maneira diferente com essa ansiedade que quer tomar o teu ser. E você não vai deixar. Você vai até a presença de Deus.
E você vai se abrir para Deus, vai colocar diante de Deus. E Deus vai derramar bálsamo sobre a sua vida, vai curar o seu coração. E a paz de Deus vai guardar você. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então você que está aí na sua casa agora, eu quero, junto com você, orar agora em nome de Jesus Cristo. Eu quero clamar a Deus junto com você. Fique em paz. Creia que tudo vai ficar bem. Creia que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de todas as situações. Deixa eu lhe dizer, Deus ainda está no trono. Ninguém e nada pega Deus de surpresa. Ele sabe de tudo. Ele é um ser que é atemporal. Nós não sabemos do amanhã, mas Deus conhece o amanhã. Nós não sabemos o que nos produzirá o dia, mas nós podemos saber quem vai estar segurado em nossas mãos. Segure nas mãos do Senhor todos os dias. Porque Ele conhece a sua vida, Ele conhece o seu futuro, e Ele tem preparado o melhor para você. Porque Ele disse: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre você, pensamentos de paz e não de mal, para dar a você uma esperança, um futuro. O Senhor, Ele quer abençoar a sua vida. O Senhor quer te tirar deste cativeiro de ansiedade, quer te fazer viver em paz em nome de Jesus. Então onde você está, seja livre agora, em nome de Jesus. Onde você está aí, seja agora livre deste cativeiro espiritual em nome de Jesus Cristo. Que em nome de Jesus toda opressão agora que te aflige caia por terra, e que a paz de Deus possa inundar o seu coração agora em nome de Jesus. Descanse em Deus. Leve a Deus agora o seu coração, a sua vida. Eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar você agora em nome de Jesus. Pai, nós levantamos a nossa voz em oração em favor deste homem, desta mulher, desta criança que sofre, meu Deus, de ansiedade, que está tomada de preocupações. E eu clamo a Ti agora, Pai, para que o Teu poder as envolva, para que eles sejam agora libertos de toda ansiedade, meu Deus, e que a paz do Senhor possa governar os seus corações, as suas mentes, possa guardá-los em nome de Jesus, ó Pai, e que mesmo no meio dos vendavais, mesmo no meio das situações, meu Deus, que tem surgido, nosso coração vai permanecer inabalável, o nosso coração vai permanecer tranquilo, confiando em Ti, porque Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa história, Tu estás no controle de todas as coisas, porque nós estamos em Tuas mãos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, guarda esta casa, guarda esta família, guarda esta mulher, guarda este homem, livra destes medos e temores em nome de Jesus, e os faz descansar em paz. Em nome de Jesus Cristo, ajude esta pessoa que durante esta semana vai ter que sair, vai ter que trabalhar, e o coração muitas vezes está apreensivo, está com medo, mas que o Senhor possa agora, Pai, afugentar todo medo, meu Deus, e trazer paz a este coração, trazer segurança a esta vida de um Deus que cuida, que seus como a menina dos seus olhos. Você é precioso para o Senhor, você é um amado do Senhor, você está guardado pelo Senhor. Há anjos ordenados pelo Senhor a te guardar, a guardar a sua vida, a guardar a sua família, a guardar a sua casa. Eu declaro que nenhum mal te sucederá, nenhuma praga vai chegar à sua tenda, e você vai estar em paz, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos passar por este vale, vamos passar por estes dias difíceis, e vamos ter vitória em Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo essa vida,
Eu abençoo a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus esteja sobre a nossa cidade, em nome de Jesus Cristo. Que a paz de Deus governe esta cidade, que a graça do Senhor seja derramada sobre esta cidade. Que o Senhor mova ao seu favor e favoreça este povo em nome de Jesus, e livre a nossa cidade, Pai, de todo mal em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos e declaramos toda sorte de bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.